Uma pesquisa da Associação Paulista de Supermercados, divulgada hoje, apontou que o consumo de produtos típicos da Páscoa deve aumentar nesse ano. Vamos falar sobre isso ao vivo com a repórter Bruna Capaciuti, que está em um mercado de São José. Ô Bruna, boa noite para você. Comerciantes otimistas, então, com a Páscoa? Oi, Ademir, boa noite para você, boa noite a todos. Estão otimistas sim, mesmo com a alta nos preços. A pesquisa da APAS apontou para um aumento de 4,5% nas vendas. Eu estou aqui com o Daniel Cury, ele é vice-diretor regional da Associação Paulista de Supermercados e ele vai falar um pouco mais para a gente sobre isso, sobre essa pesquisa. Daniel, boa noite. Quais itens tiveram mais aumento em relação ao ano passado? Boa noite, Bruna, boa noite a todos. A cesta de Páscoa esse ano ficou quase 15% acima, com preço acima. Isso é bem perto do indicador de índice de preços de supermercado, que aumentou 14%. Em relação aos produtos que mais aumentaram, a gente tem o chocolate, que ele aumentou 10%, e a gente tem os ovos de Páscoa, que é um pouquinho mais difícil de dizer o preço deles, porque o preço do ovo de Páscoa não depende só do chocolate, depende também da marca e até mesmo do brinde que vem dentro. Então, os supermercados se prepararam ao longo do mês de dezembro e janeiro para conseguir ofertar ovos de Páscoa em todas as faixas de preço. Em relação às proteínas, o bacalhau foi o grande vilão, ele aumentou 7%, mas, por outro lado, a gente tem os peixes como corvina, que caiu 7%, e o pescada, que caiu 2%. E aí, de produtos que são consumidos juntos, a gente tem a cebola, que caiu 40%, a gente tem a batata, que também caiu, o alho. Enfim, a cesta está um pouquinho equilibrada, mas pelo menos o consumidor não vai ter nenhuma surpresa quando chegar no supermercado. Vai ser mais ou menos a mesma faixa de preço de sempre. Esses itens, né, da cesta de Páscoa, eles vêm perdendo força em relação aos outros anos, né? O preço vem perdendo força, né? Sim, vem perdendo força. Muito também a ação econômica. Hoje em dia nós temos políticas de transferência de renda, tivemos o aumento real do salário mínimo, e também a volta do consumo. As pessoas voltaram a se reunir e comemorar datas festivas depois do Covid. Então a gente tem uma queda de um lado e tem um aumento do outro. Então as coisas estão voltando ao normal. Daniel, qual deve ser o valor médio das vendas esse ano, das compras, né, das famílias? Depende muito da cesta de compra. Depende se você vai pegar bacalhau ou outro peixe. Depende de qual tipo de ovo você vai pegar. Mas por isso que os supermercados se programam as compras da Páscoa já em dezembro e janeiro. A ideia é que consiga abraçar todo o público. A ideia é que você tenha produtos tanto para o cliente com menor poder aquisitivo como para o maior. Certamente o consumidor aí de casa ele vai conseguir ir no supermercado e comemorar tranquilamente a Páscoa dele. Tá certo, muito obrigada, viu, Daniel? Ademir, então é isso, eu volto com você no estúdio. Perfeito, Bruna. Obrigado. Boa noite para você.